bom dia, Papo Calcinha no ar, estamos de volta, segundou. Bom dia, Silvinha. Bom dia, Tuana, bom dia, ouvintes. Segunda-feira maravilhosa, com friozinho. Nossa senhora, eu acho que eu tô animada de frio. Tanto que eu tô com frio, tem alguma coisa que tem que sair daqui. Eu já falei que eu tô sentindo calor, né? Não, gente, faz frio lá na China, eu já tô sentindo aqui em Rio Verde. Eu tenho uma coisa assim, e o pé quando tá gelado eu fico nervosa. Nem me fala, viu, que eu não quis nem viajar esse final de semana por causa do frio, porque eu sabia que eu ia passar frio e eu odeio passar frio. Eu não posso falar nada, porque eu fiz uns testes aí pra ver como é que tá a minha imunidade, tá tudo bem. Bom dia, doutora Edlamar. Bom dia, segundou, né? Estamos aí firmes, com esse friozinho, começando a semana. E hoje com um tema bem aquecido, né? Porque como você diz, ontem foi o dia da gente descobrir gente que namora, uns aí que eu achava que eram solteiros e até casados. E aí assim, o tema é bem pertinente, né? Para um pós-dia dos namorados. Com certeza. A gente eu tô brincando com isso, né, doutora Edlamar? Mas assim, esse tema de hoje tem muita ligação, às vezes, à exposição de certos casais. Eu acho que tem relação com esse tema. E às vezes um relacionamento abusivo, uma das partes falando, não vamos pôr uma fotinha ali na rede social, porque alguém pode ver e a inveja vai reinar aí. Eu acho que não é bem assim a história. Nós vamos falar um pouco disso, né? Nos acompanhe agora, que estaremos falando aí sobre... Falávamos a semana passada sobre autoconfiança, né? E aí a gente começou a falar mencionou, né, que a baixa autoconfiança faz com que as pessoas entrem em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, né? Para as pessoas refletirem como é que elas estão na vida ou se conhecem alguém que está passando por esse tipo de relacionamento aí, né? Olha só, então você que tá ligadinho aí, gente, brincadeiras à parte, você tá num relacionamento, você sabe como é que tá, como se diz, a vida emocional desse relacionamento, né, doutora Edlamar? Exatamente, tá tudo a bem? Saúde emocional dele, como é que né? vai andando aí? Porque às vezes pra mulher tá tudo lindo, né, e na verdade tá sofrendo. Exatamente, e aí entra toda uma questão de inteligência emocional nisso daí, né? Como é que essa pessoa está lidando com as emoções dela? Ela está ficando em um relacionamento, por quê? Por medo de ficar sozinha, por baixa autoestima, por falta de autoconfiança. Isso é inteligência emocional. Essa administração das emoções faz com que a gente lide mal uma situação que, às vezes, por eu não administrar as minhas emoções, que são os meus medos, as minhas inseguranças, faz com que a gente se mantenha num relacionamento que muitas vezes não está sendo bom para nós. Olha só. Então fica ligadinho, gente. A gente vai pro bloco e já volto com mais informações para vocês. Quer começar, Silvinha, perguntando? Quero começar sim. Doutora, um dos motivos de relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, seria esse controle excessivo que talvez o homem tenha em cima da mulher, ou a mulher também em cima do homem? Um ciúme excessivo? É interessante a gente falar que às vezes pensa que é só as mulheres que passam por isso, né? Mas também tem homens que vivenciam, né, essa situação de mulheres abusivas ou tóxicas, né? Mas assim, é mais comum a mulher passar por esse tipo de relacionamento. Uma das características é essa coisa do ciúme em excesso, né? Um ciúme excessivo, muito controlador. O parceiro ou a parceira tende a querer dominar, controlar a vida da outra. Eu já tive casos, Silvia, assim, do marido, a esposa sair, ele olhar a quilometragem do carro e quando ela volta, então ela fala, né? Vou pra academia. Então ele tem uma noção de quantos quilômetros tem da casa dele até a academia. Aí quando ela volta, ele vai lá certificar a quilometragem do carro, se realmente ela foi só até a academia mesmo. Mas hoje em dia existe até aplicativos, né? Que você põe no celular e consegue também. Tá vendo no real ali até onde então, a pessoa tá indo. É aquele excesso de controle exagerado, né? Além de outras características que nós vamos falar aqui, onde a pessoa, ela tem um total controle na vida daquela outra. Então, assim, é um relacionamento doentio, por quê? Porque ambos estão, um por estar permitindo e o outro por só se sentir bem fazendo isso, né? Doutora, então é um relacionamento doentio. Para chegar nesse ponto, será que faltou honestidade de alguma das partes?
Não tem nada a ver. Necessariamente isso, né? Para chegar nesse ponto, entra aí, primeiro nós falamos ali, né? A pessoa que permite com que o outro vá, comece um maltrato, a pessoa grita com a parceira, por exemplo, vamos pegar o exemplo da mulher, então assim, o parceiro grita com ela, ela permite, ele dá um empurrão, ela permite. Então começa com pequenas coisas, né? Ele faz uma crítica ali, onde ele coloca ela para baixo, ela permite, ela aceita, né? Que isso aconteça. Então, assim, começa com pequenas coisas e aquela história, se o terreno é fértil, né? Então, o outro vai aumentando até chegar, no caso do relacionamento abusivo, chegar a uma agressão física. O tóxico, não. O que é a diferença entre um e outro? Relacionamento tóxico, ele tem todas essas questões emocionais, destrutivas, onde essa pessoa realmente ela vai, assim, acabando com o emocional da pessoa, né? Porque ele vai detonando ela de todas as formas para deixar essa pessoa para baixo, porque ele, a pessoa que é o tóxico, ele só se sente bem com o parceiro ou a parceira lá embaixo. E ele não chega à agressão física. São só agressões verbais, agressões psicológicas e que às vezes afetam exageradamente a autoestima, a autoconfiança dessa outra pessoa. E o abusivo, ele tem todas as características do tóxico, mais a questão da agressividade, da agressão física, né? Ele chega até a agressão física. Então, a diferença entre um e outro. Doutora Edilamar, eu quero que a senhora fale um pouquinho para nós o seguinte. Que tem muitas pessoas que estão nesses tipos de relacionamento e se pergunta assim, como eu permiti chegar nesse ponto? Mas a gente nota, observando, assim, porque a gente tem a mania de observar muito a vida do outro. E a gente nota, assim, que a maioria dessas pessoas que vivem nessa condição, ela vive essas situações não só num relacionamento a dois. Eu falo que é no dia a dia, a vida inteira. Isso é um ponto da gente levar em consideração. É da pessoa analisar eu falo que seja o perfil dela para ela entrar no relacionamento, a tendência a permitir esse tipo de situações? Isso. É importante a gente entender que isso, assim, vamos pegar uma garota, né, que teve um lar abusivo ou um lar tóxico. Então ela vai crescer num ambiente onde para ela aquilo ali é uma forma de amor. Aquele pai agredi-lo, aquele pai falar coisas desagradáveis, aquele pai criticá-la o tempo inteiro, colocar ela para baixo. Então ela cresce acreditando que isso é amor. Ela vai buscar um parceiro semelhante a isso que ela vivenciou, né? A gente tem dois caminhos nessa identificação. Ou você se identifica com aquilo que é sofrido e vai pelo mesmo caminho, ou você rejeita totalmente e vai por um caminho totalmente oposto. Isso é inconsciente, ou seja, não são escolhas claras, nítidas pra gente. Eu vou fazer isso. Quando você se percebe analisando o seu relacionamento, você percebe em que tipo você já tá fazendo você está lá dentro, né? Se caso ela buscou esse lado doentio do relacionamento familiar, daquela estrutura familiar, ela vai buscar um relacionamento também tóxico ou abusivo. Então tem muito a ver com isso, porque para aquela pessoa isso é normal, entre aspas. Ela está acostumada com isso. Então, isso é o jeito dele amar, né? E a pessoa tóxica ou abusiva, o que acontece? Ela faz isso e depois, quando ela vê que o outro vai tomar uma atitude, aí ela entra naquele desespero, ela chora, ela pede perdão, ela fala que nunca mais vai fazer aquilo, se faz de vítima, né? Então ela entra na vítima e a parceira acredita. Não, ele vai mudar, realmente, não, ele me ama, né? Ele estava muito nervoso. E tem outras questões aí. Ele faz o quê? Essa pessoa faz com que você se sinta culpada. Né? Isso. Ele inverte os papéis. Exatamente. Você que me faz fazer isso. Eu faço isso porque você provocou. Então é você que tem que mudar, você tem que melhorar, porque você faz eu fazer isso. E a pessoa ainda fica se sentindo culpada. Doutora Edilamar, a gente está falando de relacionamento a dois, mas existe a possibilidade da gente notar esses tipos de padrões fora de relacionamento a dois, entre amigos? Entre amigos, totalmente, ou uma coisa até mais além. A gente pode analisar ali o perfil da pessoa, analisando como ela vive um relacionamento e vindo, como se diz, trazer isso para outros lugares? Tuana, é interessante falar assim, comportamento, ele é repetitivo.
a gente tem um padrão de comportamento e você vai repeti-lo no seu dia a dia, na sua vida. Se você vive um relacionamento tóxico lá na sua casa, né, com o seu parceiro, você vai levar isso para sua vida, e se você tiver lá no seu ambiente de trabalho alguém que é tóxico, ele vai repetir isso com você. Se você tiver um amigo que é tóxico, ele vai repetir isso com você. Então, comportamento, gente, ele é repetitivo. Por isso que a pessoa tem que procurar se conhecer para que ela possa melhorar e mudar isso. A mudança só vai ocorrer a partir de você mesmo. Então, não é sobre o outro, é sobre mim. Qual é a forma que eu estou lidando na vida com as pessoas? Por que eu estou atraindo uma pessoa assim para minha vida? Para o meu relacionamento amoroso, para minha amizade, lá no meu trabalho. Então, tem a ver comigo, né? Não sou eu, minha falta de sorte, não. É a minha forma de lidar na vida que atrai pessoas assim e que me levam a ter esse tipo de relacionamento doentio. Quer perguntar, Silvinha? Eu quero. Doutora, a gente vê assim, né, dados que a quantidade de casos de feminicídio que aumentaram muito, né? Grande. Principalmente essa pandemia aumentou exageradamente, né? E geralmente são de acontece o feminicídio através de um relacionamento que foi tóxico ou abusivo, né? Abusivo, isso. Mas eu acho que mais abusivo do que tóxico, o né, abusivo, doutora? isso. Ele começou tóxico, né? E caminhou pro abusivo porque... o tóxico, como eu disse, ele fica só nas questões psicológicas. Ele não vai para os finalmente das agressões para chegar nesse nível aí. Agora, o abusivo, ele vai progredindo e pode chegar realmente no feminicídio. Então, isso é um ponto a levar em consideração, né, doutora Edilmar? Sim. Porque, assim, a gente... É extremamente sério. É aquela coisa, né, que hoje a gente escuta muito, que eu acho que já tá demodê. Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Eu acho que mudou isso muito. E eu vejo que às vezes as pessoas vivem muito do polo passivo em relação à vida do outro. E às vezes você tá do lado e você não faz nada. Por isso que eu tava perguntando dessa questão da gente analisar como é que é o perfil da pessoa, às vezes com o companheiro, pra gente trazer para outros ambientes. Sim. Que isso conta muito, né, doutora Edilmar? Porque às vezes, Tuane, o que acontece? Essa pessoa, né, que está sendo abusada, o que acontece? Ela nem dá conta, né? Ela tem uma personalidade tão frágil que ela nem dá conta de sair desse relacionamento. Porque, vamos olhar, né, o que nós falávamos antes, ela vem de uma história de pai que também era abusivo, aí ela encontra um parceiro que também é, então aquilo para ela é como se fosse natural, né? Sim. É uma forma de amor, e como ela já vem com essa história de admitir esses abusos, o que vai acontecer? Chega a um ponto em que ela, né, e o outro fala assim, você não vai dar conta, você sozinha, você não consegue, ninguém te quer, você não dá conta de arrumar outra pessoa, então ele detona com a autoestima dessa mulher totalmente. Geralmente, às vezes são mulheres... E ela já não deveria ter essa autoestima muito boa pelo fato a autoestima dela já é totalmente família, fragilizada, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ela vai simplesmente chegar num ponto em que ela não dá conta nem de sair disso daí, né? Ela permite isso e ela tem na cabeça dela que ela realmente não vai dar conta. Ela não vai dar conta de sobreviver. Se ela tem filhos, o que eu vou fazer com os meus filhos? Como é que vai ser? Então, às vezes, né? Se tiver alguém que perceba isso, é amigo e começa a despertar nessa pessoa que existe uma possibilidade, existe um tratamento, existem ajudas, né? Que é possível essa pessoa ter e sair disso e superar e vencer. Quantas pessoas, quantos depoimentos de mulheres que a gente já viu que passaram por histórias assim e que hoje superou isso, né? Buscou ajuda, tem uma autoestima boa, às vezes até faz trabalhos, desenvolvem trabalhos com outras mulheres que passaram por situações assim. Então, é possível sair disso? Claro que é, desde que você, né, que vive isso, que passa por algo assim, busque uma ajuda profissional para ir, né, se percebendo e criando forças, porque todos nós, gente, temos uma força interior muito grande, a gente tem um gigante dentro de nós, só que às vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm esse gigante que está ali, um anãozinho, ele está adormecido. E a pessoa precisa buscar meios de despertar essa força, que quer dizer a coragem, a confiança, a autoconfiança, a autoestima, a determinação, né? Do que você quer para a sua vida,
para que você possa sair disso. Então, o autoconhecimento é a base para tudo isso. Olha só. Então você que tá ligadinho, ó, pega essas informações, às vezes mulher... A gente tá falando muito de relacionamento a dois e a maioria das vezes é a mulher. Talvez tem homens também passando por essa situação. Sim, então analisa aí como é que tá a sua vida aí, ó. Arruma uma sargentão na vida que coloca ele lá embaixo no chinelo. É isso aí. Mas a gente vai beber uma aguinha e vai pra música. E já volto com mais informações pra vocês. Silvinha? Doutora, vamos falar dos sinais, né? Como que a gente pode identificar, né, esse relacionamento tóxico através de sinais? Isso, eu só queria levantar um ponto aqui, assim, gente, que nenhum relacionamento é perfeito. Lógico, vai ter os altos e baixos, as diferenças que são necessárias estar aparando essas arestas, né, para se acertarem. O que é importante a gente deixar aqui é esse ponto desgastante, onde, se você for pesar, o que vai acontecer? Existem mais coisas ruins, negativas, do que positivas nesse relacionamento, Sim, né? Com certeza. E lembrando que esse relacionamento tóxico, gente, ele é extremamente prejudicial à saúde mental, à saúde emocional e, às vezes, até à saúde física mesmo, né? De ambas as pessoas envolvidas. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui importantes para a gente entender o que é esse relacionamento tóxico, né? Como que é. Então, vamos, assim, levantar alguns sinais disso daí. Então, nós vamos falar, primeiramente, um ponto importante é essa pessoa que vive esse relacionamento tóxico, esse relacionamento doentio, onde o parceiro ou a parceira o tempo inteiro tenta denegrir você, tenta diminuir você, é uma questão, competição o tempo inteiro, o outro só está bem se o parceiro ou a parceira estiver diminuído, mal, né? Então, a primeira coisa que é importante você saber, você que vive um relacionamento assim, ou que conhece alguém, né? Que é a falta de apoio que existe. Então, é importante você saber, tem apoio. Se você tem amizades, existem pessoas que podem te apoiar. Nós até fechamos o bloco falando disso, né? Então, você pode ter um amigo, uma amiga que às vezes está fora e está percebendo isso. Então, é importante você saber que você tem, às vezes, alguém com quem você possa contar. E existe também os apoios profissionais. Então, normalmente, essa pessoa, né, acha assim, ela está numa relação onde ela acha que ela não tem apoio nenhum, que ela não tem ninguém, que se ela sair, como é que vai ser, o que ela vai fazer da vida. Existem apoios profissionais que essa pessoa pode buscar. Mas isso é tão complexo, desculpa eu interromper a senhora, é tão complexo que nem a gente estava falando antes, né, de entrar. Que às vezes a gente até fala com a amiga, né, fala com a colega de serviço que o patrão tá sendo abusivo com ela, né, ou fala pra amiga, mas a pessoa não consegue enxergar isso, então chega ao ponto de ter que procurar uma ajuda profissional mesmo, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, né, quando você tem uma pessoa próxima de você que não te estimula, ao invés disso, ela te diminui, tenta fazer você desistir dos seus sonhos. Isso é um forte indício de um relacionamento tóxico ou abusivo, gente. Porque lembre-se que o abusivo, ele começa com o tóxico, né? Que é só essa parte psicológica. Então, isso é um sinal. Um outro sinal que existe na comunicação. O que é essa comunicação tóxica? São aquelas, a maneira de colocar, ao invés de tratar o outro com carinho, atenção, uma conversa generosa, não. A conversa tóxica, elas são repletas de sarcasmos, maus tratos. Crítica, exatamente. A hostilidade, né? E tá ali num grupo de amigos, então você faz um comentário, ele vai e detona você assim, olha, começa a falar besteira, né? Então faz uma crítica assim que te coloca com muita vergonha na frente das pessoas. Então, isso daí é uma comunicação tóxica. Por quê? Porque a pessoa tá, de alguma forma, te maltratando o tempo inteiro através da fala, através da comunicação. E tem muita gente, doutora Gilmar, que acha que isso é uma brincadeira e, na verdade, não é, né? Porque tem pessoas, assim, que você tá no meio da outra pessoa, que existe uma situação tão constrangedora, às vezes, deles com essa fala, que as você pessoas sabe nem ao redor falar. ficam constrangidas também, né? Porque é tão desagradável. E o que acontece? Essa pessoa que está sofrendo isso, ela passa, às vezes, a ficar mais em silêncio. Às vezes, ela é extremamente comunicativa, longe do parceiro ou da parceira.
Aí, quando ela está junto, você começa a perceber que aquela pessoa fica encolhida, mais reservada, né, retraída, não fala muito. Você percebe que ela muda o comportamento, né? Então, isso é um sinal de que alguma coisa não está legal ali nessa comunicação e nesse relacionamento. Alguma pergunta, Silvinha? Assim, seguindo, que nem a gente estava falando também sobre o ciúme excessivo. Isso, também falamos é preocupante. Do ciúme, né? O ciúme excessivo, ele é assim muito nítido, né? Porque é algo dos mais visíveis, é esse, a comunicação, né? Que você percebe assim, as falas da pessoa. E essa coisa do ciúme, você olha para um lado e fala assim, você está olhando para lá porque aqueles rapazes estão ali, né? Então, assim, de repente você olhou, aquela coisa assim, inocentemente você tá olhando para um lado, para o outro, para o ambiente em si, e a pessoa tóxica ou abusiva, ela já vê como algo que você está ali traindo ela, você tá buscando fazer algo. E eu já vi casos de amigas que o namorado, né, ou o marido tem ciúme até dela ver uma foto ou um stories no Instagram de algum homem bonito, sem blusa, né? Isso. Tem ciúme às vezes do irmão, né? De pessoas da família, entendeu? Ela não pode abraçar o irmão, ela não pode ir com pessoas da família, tem ciúme da família. Então, assim, ele vai restringindo a vida dessa pessoa de uma forma que ela vai ficando isolada. Ela vai ficando isolada. E a tendência é que ela fique isolada, por quê? Porque ele tem um controle maior, que é o próximo item que nós vamos falar. É uma coisa que eu ia perguntar até agora pra senhora, doutora. O ciúme, ele é muito aliado com o controle, assim, de tipo assim... Totalmente. Você tá olhando pro lado e aí vem ciúme aqui que nós estamos falando, sim, né? Não é aquele ciúme, gente, assim, existe uma ameaça, tem alguém realmente ali excesso, dando em cima, né, do seu parceiro, da sua parceira, não é essa coisa assim, aquele ciúminho de, olha, nossa, minha ameaça de perder, né? Não, é uma coisa que você tem como se tivesse que estar numa redoma, porque ninguém pode te ver, ninguém pode aproximar de você, conversar com você, e qualquer olhar que você tem, você está com um olhar mal intencionado. Isso também tem a ver com a história dessa pessoa abusiva. Por quê? Porque ela, com certeza, ela é alguém que não é confiável nas relações. Então, ela acha que todo mundo é desse jeito, né? A gente parte daquele princípio assim, o julgamento é a partir do meu olhar. Né? Então, eu acho que todo mundo tá com maldade. Por quê? Porque no meu coração existe toda essa maldade. E aí eu projeto isso para as pessoas ao meu redor, né? E aí essa necessidade de controle, de colocar o outro numa redoma mesmo. A pessoa fica indo, ela fica como se ela tivesse com aquele tapa que cavalo usa, né? Nas carroças para não ver do lado. É como se ela tivesse, porque ela fica com tanto receio assim de olhar para o lado e o outro já detonar com ela, falar que ela tá fazendo alguma coisa, tá olhando para alguém, que ela começa a nem olhar, fica só de cabeça baixa olhando para frente aqui assim. Por quê? Para a restrição que vai ocorrendo e para não criar um conflito. Então a gente ouve muito a história assim, nossa, a gente sai de boa de casa e volta brigado. Porque a história do controle, o ciúme excessivo aí, né? Olha só. A gente vai pra música e volta com mais informações pra vocês. Fiquem ligados. Doutora Islamar, a gente falou um pouquinho aí do controle, né? Sim. Eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer. Eu tava pensando aqui. A questão da honestidade desse relacionamento, desse casal. Porque assim, eu vejo que a maioria das vezes a pessoa ela vive num relacionamento abusivo ou tóxico. A pessoa que ela, como se diz, que ela manda na relação, a maioria das vezes, às vezes ela tem alguma coisa fora. É comum essa questão? Isso, essa falta de honestidade quer dizer assim, às vezes a pessoa que está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo, ela passa a omitir muitos fatos do abusador. Por quê? Para evitar as famosas brigas, os conflitos. Então, aí é onde a falta de honestidade. Por quê? Porque se ela é honesta e fala de algo que aconteceu, o outro já cai em cima dela. Então, começa a acontecer isso. Evitar falar as coisas que está acontecendo, a comunicação fica péssima ali, porque não tem um relacionamento aberto, de sinceridade entre o casal. E o que acontece? Mas isso o homem piora. tira proveito disso também, daí falta honestidade da parte dele também, né? Sim, e o que piora nisso tudo, gente? Piora porque quando o outro descobre, às vezes é coisa, fala assim, se tivesse me falado isso,
Quer dizer, era algo simples, mas o fato dessa pessoa ter escondido faz com que o outro desacredite mais ainda e piora mais a relação. Percebe por que ela é doentia? Né? Mente por pequenas coisas. Mas eu não falei isso, eu omiti por quê? Para não criar conflito, para não brigar, porque eu sei que fica desagradável, ele fala um monte de coisa. Aí o outro descobre aquela pequena mentirinha ou omissão e ele fala assim, ela mente para mim ou ele mente para mim. E aí a briga tá feita. Se tivesse me contado, por que não me falou isso? Eu não gosto que fica mentindo, porque ele fica atrás, né? Tentando descobrir as coisas. É totalmente desconfiado, inseguro. Então, a hora que descobre, lá vem a briga, porque descobriu que o outro não falou nada. E o outro não falou porque era uma briga desnecessária. Vê que é um ciclo onde aquilo vai cada vez piorando. Coisas mínimas, né? Às vezes passou ali na loja, viu uma roupa, gostou, comprou aquela roupa. Não conta, porque se contar vai ser motivo de briga. Que aí já entrando nas questões das decisões financeiras negativas, isso. Né? Então, algo que poderia assim, nossa, eu tô precisando aqui, ó, é um agasalho para as crianças, eu tava precisando disso. Não conta, esconde. Aí o outro vê, mas parece que esses meninos tinham essa roupa. Percebe ali e descobriu. Por que você não me falou isso, né? Percebe, são coisinhas pequenas que vão somando e são oportunidades para o outro acabar detonando com o parceiro. Doutor, e muitas vezes também nesse relacionamento abusivo ou tóxico, tem muitas mulheres que não trabalham e dependem do marido, né? Uma grande maioria, exatamente. Então, quando essa pessoa às vezes está nessa relação, às vezes ela depende realmente, é uma pessoa que depende, às vezes é uma mulher que abriu mão do seu trabalho, da sua vida profissional, para cuidar dos filhos, na grande maioria, né? Então, aí ela depende financeiramente dele e é onde ele tem o controle, né? O poder. Porque ele tem o dinheiro, então ele tem o poder. Como é que ela vai sair daqui e sobreviver e isso se ela não tem mulher, condições? Pelo fato disso que a senhora acabou de falar. Dela totalmente. Não conseguir se desvincular desse companheiro, achando que ela não vai ter condições de se manter financeiramente, né? Porque ele então, que mantém ela. A dependência financeira, aspas, né? Exatamente, essa dependência financeira faz com que muitas vezes ela se sujeite a esse relacionamento, a ficar ali. Porque ela fala, né? Eu tenho aqui, 1, 2 filhos, o que eu vou fazer? Ou até 3 filhos. Como que eu vou fazer? Ela não vê que ela tem os direitos dela, desse cara tem que pagar a pensão para essa criança. É necessário ela buscar uma ajuda profissional, de um advogado, uma orientação. Então, assim, é todo um conjunto de profissionais que vão orientá-la e ver que ela tem um suporte. Sim. Quando é no nível de agressão física que já chegou, né? Então, ela procura na justiça, aí é a hora que vai atuar aquela questão de um distanciamento, né? Que ele não pode aproximar dela, mas muitas vezes por medos, o que acontece? Essa mulher nem vai. Então, hoje, com a Delegacia da Mulher, é justamente para isso, para que ela tenha um ambiente onde ela seja acolhida por outras mulheres, porque às vezes ela era homens que recebia, às vezes fazia piadinhas, sarcasmos daquilo ali, né? Então, assim, com a Delegacia da Mulher já facilita, porque ela vai ser recebida por outras mulheres, vai ser acolhida ali. Então, realmente, essa questão do financeiro dificulta muito a tomada de decisão pela questão da dependência. Doutora Edilmar, eu houve um caso no final de semana que eu fiquei até meio assim, fiquei preocupada com a situação de uma mulher, uma contando a história de outra, que ela tinha um relacionamento abusivo, que o esposo batia nela, só que, como se diz, ela sempre mentia, que caiu essa história. Isso. E aconteceu a situação de, além de o esposo bater nela, o filho mais velho também começou a bater nela. É comum esses relacionamentos, essa repetição do, por exemplo, o filho copiar um comportamento muito do pai. Muito triste, né? Isso, essa realidade. Gente, é muito mais comum do que se imagina. Nossa. E não é só em nível social de classe baixa, não. É uma questão de uma pessoa. Um filho olha e pode dizer assim, nossa, isso é legal. Na cabecinha dele, né? Ali por volta dos seus 4, 5, 6 aninhos, olhar assim, nossa, é legal. Olha, quem tem poder, a gente consegue tudo que a gente quer. Então, esse vai se identificar com o agressor. O outro pode olhar e falar assim, nossa, coitadinha da minha mãe, né? Olha, ela tá triste, ela tá chorando. Eu nunca quero fazer isso com as pessoas.
esta pessoa se identificou com a mãe e ele jamais vai repetir isso. Ele vai ser aquele que vai fazer o oposto e procurar viver num lar saudável, porque ele fala assim, nossa, eu vivi em um lar onde era muito ruim, meu pai maltratava a minha mãe, eu nunca quero fazer isso com a mulher, entendeu? Né? Aí, ok. O outro não. Na cabeça do outro, o poder está ali naquele grito, naquele maltrato. Então, ele vai repetir isso nos relacionamentos dele, entendeu? E aí já pode começar dentro de casa. Cresceu, ele também ser um agressor abusivo com essa mãe. E se tiver outros componentes aí, como álcool, droga, aí a coisa piora ainda mais. Olha só, gente. Só se acentua. Doutora Edilmar, é preocupante analisar desse jeito, né? Muito. Ninguém, como se diz, ninguém quer se envolver num relacionamento para passar por esse tipo de situação. Uma outra pergunta que eu quero fazer é, assim, às vezes eu vejo situações de pessoas vivendo esse tipo de relacionamento, ela abre mão das amizades, abre mão, às vezes, até mesmo do trabalho dela. É comum perder esses vínculos, esses relacionamentos? Sim, total, porque a tendência no relacionamento é a pessoa ir tolindo a vida, né? Então, assim, não, deixa de trabalhar para ficar só cuidando das crianças e tal. Aí ela aceita aquilo ali, depois ela não consegue resgatar isso. Aí ele começa a não querer que vai na família. Ela, para não criar conflito, começa a diminuir às vezes de ir na família. Eu não gosto daquela amiga sua, ela deixa de encontrar essa amiga para não criar conflito, percebe que vai só limitando o tempo inteiro? Então, é um dos processos, né? E assim, eu queria rapidamente falar mais alguns, como eu vejo que o nosso tempo já está esgotando. Né, a questão assim, a pessoa deixa às vezes de cuidar de si, como ela vai ficando muito mal emocionalmente, né? Ela vai entrando num processo de muita baixa estima, a falta de autoconfiança, então ela não cuida de si, ela começa a se abandonar, ela deixa os seus hobbies, né? Ela negligencia a sua própria saúde, porque tá faltando amor próprio, gente. Então essa pessoa sacrifica seu tempo livre, não aceita decisões que às vezes ela não concorda só para evitar conflitos, entendeu? É uma pessoa que vive em alerta, então assim, a ansiedade nessa pessoa é muito alta. Por quê? Porque é como se ela vivesse num ambiente que ela tem que pisar em ovos o tempo inteiro, porque ela nunca sabe quando que o outro vai estourar, quando que esse outro é o bonzinho, né? Ela então, tem que sempre em alerta, isso, né, doutora? É alguém que a ansiedade dela tá a 1000 por hora o tempo inteiro, e aí vem todos os problemas de saúde, né? Mental e saúde física. Vive num ambiente de críticas excessivas o tempo inteiro. É tratado, né? Os famosos emburramentos no silêncio. Então, assim, ignora a presença dela ali, faz de conta que não tá, passa dias e dias sem conversar com essa pessoa, conversa às vezes o extremamente necessário. Então, tudo isso cria um ambiente, não é à toa que o nome é tóxico, né? Porque ele é um ambiente que realmente, o estar ali, a energia desse ambiente é muito ruim. As crianças começam a ficar doentes, as crianças começam a dar problemas, porque tá sentindo o clima, a energia, nem só as atitudes, mas aquela própria energia negativa do ambiente. É aquele medo excessivo de a qualquer momento alguém tá estourando, tá gritando, tá brigando, sabe? Então, é realmente algo muito doentio. E aí a gente volta a falar. Procure uma ajuda profissional. Tudo começa com você. Porque se você melhora, você vai fazer uma melhora no seu ambiente. Ou você deixa de permitir isso e a outra pessoa tem que tomar uma decisão, ou você vê assim, o outro não quer mudar, então quem tem que sair disso sou eu, e criar forças, buscar esse gigante que existe dentro de si, para que você saia disso, porque isso vai acabar levando você a uma doença e muitas vezes uma depressão profunda porque não dá conta de sair disso. Os filhos vão ser crianças que futuramente, hoje já está doente, futuramente pessoas doentes também, futuros tóxicos ou que vivem numa submissão. Então é realmente muito sério, é muito grave. Então você que está nos ouvindo, que vive ou que conhece alguém que vive um relacionamento assim, oriente essa pessoa ou, estou dizendo para você, busque uma ajuda profissional.
Você precisa sair disso, resgatar a sua vida, resgatar a sua autoconfiança. Esses poderes que você tem dentro de você é possível de ser despertados. Todos nós temos um gigante dentro de nós, gente. E nós precisamos buscar isso, encontrar, que quer dizer, o que é esse gigante? As nossas forças interiores. Ah, não, fulano é mais forte que... Não. Todos nós temos. A diferença em que algumas pessoas, esse potencial já veio à tona, está, né, em ação, já, né? Que é a coragem, que é a determinação, que é a força. Em outros, isso está adormecido, até pela sua história de vida. Por isso, a importância de um autoconhecimento. E não se permita viver isso. É possível viver uma vida saudável, um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é muito bom, de parceria, de poder contar com a outra pessoa, dividir as dores e as alegrias. Mas um relacionamento doentio é preferível 1000 vezes você sozinha bem do que você estar num relacionamento por não ter a coragem de estar só, por não ter a coragem de olhar para você e falar assim, eu sou feliz, eu comigo mesma, do que eu precisar de uma bengala o tempo inteiro. Como diz o ditado, antes só que mal acompanhado. Com certeza. Tem pessoas que invertem. Né? Antes eu estar com alguém que não é muito legal do que eu ficar sozinha. E esse pensamento é muito triste. É sinal de que você está precisando cuidar-se mais de você mesmo, olhar para você mesmo e descobrir-se que antes você feliz, para que depois você possa estar com alguém que soma isso daí. Porque se você não consegue estar sozinho, já é sinal de uma grande infelicidade e uma grande impotência interior. Olha só. Doutora Gilmar, até segunda? Até segunda-feira, uma excelente semana a todos. E fique aí a orientação para que vocês pensem e coloquem em ação. Não é simplesmente assim, nossa, é mesmo, eu tenho um monte dessas coisas. Mas e aí? Eu pergunto para você, o que é que você vai fazer? Qual é a pequena ação dessa semana que você vai começar a fazer para tomar uma decisão em relação a isso? Necessariamente não quer dizer que você tem que se separar, mas você tem que se posicionar como alguém, como um ser que não se permite ser maltratado na vida. É a mensagem que eu quero deixar aqui nessa manhã de segunda-feira. Olha só. Um grande beijo a todos, gente. Beijo a todos, boa semana para todos e até amanhã.